Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por sua graça e bondade. Te agradecemos por mais um dia de vida, um dia de bênção, de vitórias. O Senhor nos deste alimento esse dia, deste força ao nosso físico para andar, falar, ouvir, para ver, para sentir. Então até aqui nós podemos dizer, Ebenezer, até que o Senhor nos ajudou, sabendo que Tu és o autor da vida, Pai. Então a nossa vida pertence ao Senhor. E neste momento desejamos pedir perdão por nossas falhas, por nossas fraquezas, e rogar que o Senhor nos fortaleça, nos dê uma fé perfeita, porque a fé controla os sentidos naturais e a fé realiza a sua obra em nossas vidas. A sua palavra nos diz que sem fé é impossível te agradar. E a sua palavra também nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Então rogamos, fale em nosso coração, e que ao ouvir a sua voz possa suscitar fé verdadeira, uma fé que vence a nossa própria carne, o nosso eu, que vença o mundo e que vença Satanás. Uma fé que possibilita o Senhor caminhar em nós, viver em nosso coração. Vivifica-nos então, Pai. Carecemos do Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer. E o Senhor é o nosso ajudador, diz a sua palavra. Pai Santo, ao expor a sua palavra, é necessário que o Teu Espírito Santo esteja presente. É necessário que o Senhor fale, porque o Senhor é o único que pode interpretar a sua palavra, tornar-se clara em nossos corações, abrir os nossos olhos espirituais. É somente o Senhor, Pai. Então nós rogamos que o Teu Espírito Santo domine o nosso coração, domine a nossa mente, que toda a nossa concentração seja ouvir a Tua voz neste momento e sermos vivificados. Nos abençoe, nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Coloco em Tuas mãos todo o meu coração, a minha mente e meus lábios. Peço que o Senhor neutralize o humano e que o Teu Espírito Santo entre e fale com as pessoas.
Te peço isso no nome de teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Os nossos irmãos através da internet. Boa noite a cada um. Que Deus abençoe a todos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. A nossa leitura, Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler versículos pulados, né? Vamos, capítulo 1, versículo 4, 11, 12, 13, 16 e 20. Depois passaremos a Apocalipse 5, versículos 1, o 5º e o 6º. Então, iniciando com Apocalipse, capítulo 1, no verso 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Versículo 11, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Versículo 13. E no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 5, versículos 1, 5 e 6. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Versículo 5. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe. Pode se assentar? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos deixar como título: Personagens dos 7 selos. Quando lemos o livro de Apocalipse, para muitos, ele é tido como um livro de, como que eu diria, não entendível, difícil de entender, para muitos até
medo de o ler. Eu me lembro, antigamente, era até orientado não ler, porque diziam que fica louco, né? E sempre a gente ouve um ditado: não leia muito a Bíblia que você fica louco. Então, esse é um trabalho astuto, né? Quando se ouve, sempre há uma inibição, um medo sobre as pessoas, para que nunca venhamos descobrir a verdade. E se é uma coisa que a gente percebe ao longo da vida e as pessoas têm muito medo, chama-se verdade. As pessoas correm, as pessoas desviam. Então, só Deus pode nos ajudar a caminhar dentro da sua palavra, dentro da sua realidade. O profeta de Deus disse que o livro de Apocalipse era um livro de símbolos. Então, na verdade, ele é símbolos, vamos dizer, poderíamos usar como símbolos, ele seria parábolas, né? Então, ele traz dentro dele as metáforas figurativas daquilo que Deus quer falar. Então, a necessidade que temos é de ter um profeta, porque a palavra de Deus, ela vem sempre ao profeta, e um profeta não é confundido, ele fala o que Deus ordena ele falar. Então, nisso traz o esclarecimento para o povo de Deus. Como temos falado, vamos repetir, as nações nunca ouviram dizer, quando ouve, às vezes fica um pouco admirado, quando diz a um profeta. Então, quando diz, Deus enviou um profeta para nós, as pessoas vão dizer, isso não é verdade. Quando dizemos que algo não é verdade, nós não conhecemos aquilo, nós pomos em risco a nossa integridade, né, espiritual. Depende do assunto, você põe física, né? Mas no caso, falando da palavra de Deus, nós pomos em risco a nossa vida espiritual. Porque então nós vamos afirmar uma coisa quando não sabemos o fundamento daquilo. Então eu creio que todos os assuntos em nossa vida nós não sabemos. Você não sabe o fundamento, você não sabe o que é, você tem uma imaginação, o melhor é não dizer nada, né? Eu não posso contender com você sobre um assunto se eu não sei aquele assunto. Se eu não tenho argumentos e conhecimentos para lhe provar como aquilo é, então eu não devo discutir. Então você vê o caso que nós vivemos no dia a dia. Você olha as pessoas, vamos falar politicamente, né? O mundo hoje é uma confusão política, uma guerra política. E muitas vezes fala-se mal do presidente, mas não conhece os fundamentos, não conhece o trabalho, fala-se o que houve. Então, os que falam verdade, os que falam mentira, e muitas vezes os que ouvem a mentira são apanhados por aquilo e sustentam aquilo. Então, mostrando esse lado para o lado humano e político, governo mundano. E quando partimos para o espiritual, não deixa de ser diferente. Precisamos da graça de Deus, precisamos crer em Deus, crer que esta graça é favorável a nós, e é Deus nos ajudando, esclarecendo a nossa mente, abrindo o nosso coração, para assim abrir os nossos olhos espirituais e assim podermos ver a realidade espiritual. Essa é a coisa mais difícil, porque as pessoas têm os seus ensinamentos de acordo com a doutrina que se segue. Mas há uma doutrina bíblica, há uma doutrina verdadeira. O nosso intento não é desmerecer ninguém, mas é olhar para dentro da realidade, o que é a verdade da palavra de Deus, que nos condiciona a verdadeira salvação. Nós sabemos que Satanás é mentiroso. O Senhor Jesus declarou que ele é mentiroso e pai da mentira.
ele fez um grande trabalho no céu. Ele derrubou a terça parte dos anjos. Chegou na terra, ele fez um grande trabalho. Ele iludiu a Eva, ele enganou, e ele então conseguiu introduzir em Eva o pecado. E assim Eva introduziu a Adão. E aí veio a queda da raça humana. Então aí voltamos o nosso olhar à palavra de Deus, vemos o Velho Testamento, Deus trabalhando com o povo, enviando os profetas, trazendo a sua lei através de Moisés. Mas diz a palavra de Deus que não havendo profeta, o povo corrompe. Então nós vemos sempre que Deus enviava um profeta é porque o mundo estava corrompido. Então temos a promessa de Deus para nós, os gentios, que somos as nações. Deus prometeu que no entardecer haveria luz. Entardecer quer dizer fim do dia quer dizer fim do tempo. Esta luz seria o próprio Deus manifestando. Então seria a luz de Deus manifestando através de um profeta, para que assim ele pudesse trazer o esclarecimento de todo o segredo de Deus que Deus manteve oculto. Deus executou uma obra, mas ele só mostrou esta obra nestes últimos dias. E então é justamente esse relato que nós temos em Apocalipse, onde Deus mostrou ao profeta João Batista, o apóstolo, em visão espiritual, todo esse plano redentivo, que está escrito então no livro de Apocalipse. Simbolicamente, Deus notificou a João todo o plano desta redenção e que aconteceria. Então o apóstolo João teve a visão desde a eternidade, o princípio, a manifestação de Jesus Cristo, o fim até o milênio, e até o trono branco, até regressando à eternidade. E é estes relatos que nós temos, então, dentro do livro do Apocalipse. E para nos ajudar dentro disso, então, Deus mandou o profeta. E o profeta diz que o livro ele é símbolos. E os símbolos, então, nós temos que descobrir o que é esses símbolos, porque o irmão Brana disse que os profetas sempre usaram símbolos. Usaram os símbolos. Então, usando os símbolos, na voz do sétimo anjo, ele trouxe símbolos para nós e ele notificou. E este é o esclarecimento que nós podemos ter da palavra de Deus e assim nos ajudar. Porque isso é o que nos posiciona verdadeiramente dentro da vida espiritual. Então sabemos que ter um relacionamento com Deus é ter um relacionamento espiritual com o Criador. Se nós não temos um relacionamento verdadeiro com Deus, nós teremos um relacionamento com o inimigo. Essa é a parte mais difícil das pessoas entender. Porque nós sabemos que Deus é Espírito, o inimigo também, ele é Espírito. O Senhor Jesus disse: aquele que não é por mim, ele é contra mim. Aquele que comigo não se ajunta, comigo se espalha. Então há coisas interessantes da palavra de Deus que precisam ser cridas. E muitas vezes, por pertencer a uma ala religiosa, o que nós aprendemos, aquilo vem, impede, proíbe, traz um empecilho para que Deus esclareça em nossos corações. Por isso é a razão que nós sempre dizemos, é necessário fé. Quando a fé fala ao seu coração, seus olhos são abertos, você vê além do entendimento humano. Você vê além da expectativa humana e daquilo que lhe é proposto, até mesmo com a palavra de Deus. Sabemos que para pôr a Eva em queda, Satanás usou a palavra. Para tentar derrubar o Senhor Jesus,
Você lê Mateus 3 e 4, praticamente Mateus 4, depois que o Senhor Jesus foi batizado, o Espírito Santo o conduziu para o deserto para ser tentado. Se é para ser tentado, então o tentador veio a ele. Após os seus 40 dias de jejum, terminando o jejum, então Satanás aparece para provocá-lo. E ele, sendo a palavra de Deus, ele manteve-se firme com a palavra de Deus. Então esse é o segredo para cada um de nós, para vencermos na vida espiritual. Deus esclarece no seu coração, Deus revela a palavra. Quando o inimigo vem ali tentar, então você fica atrás da palavra. Você fica escondido, crendo, firme com a sua fé. Então nisso traz Deus em cena, então você vence o inimigo. É assim que nós vamos vencendo as lutas, vencendo o pecado, sendo liberto e cada dia nos desprendendo deste mundo, o qual sabemos que ele vai terminar. Então, olhando para dentro desse livro de selos, nós vemos que ele é um livro. João trazendo a saudação, as igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Porque João não disse simplesmente da parte daquele que era, que é e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. Não, ele disse daquele que era, que é e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono. Não teremos uma paz perfeita para com Deus se então nós não recebermos estes 7 espíritos da parte de Deus, enviado para nós. Depois nós vemos que essa saudação ela teve um endereço, as igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. E quando João olhou para ver quem falava com ele, ele viu os 7 castiçais. No meio dos 7 castiçais, ele viu um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingida pelos peitos, com cinto de ouro. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. Da sua boca saía a espada aguda, a espada de 2 fios. Seu rosto era como o sol, como resplandece no dia. Olhando para isso, que beleza. 7 igrejas, Ásia. Havia 7 igrejas lá com estes nomes. Falando do ponto lá. Então cada lugar havia a igreja com este nome. Agora, este nome usado dentro da Bíblia, cada um tem o seu significado. E então, chamamos era da igreja, ou seja, tempo da igreja. Então, aquelas lá estavam simbolizando esse tempo no qual nós vivemos, desde então a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus, quando Deus passou o trabalho aos gentios, deixando os judeus, para tomar dentre os gentios um povo para o seu nome. Então ele começa esse trabalho com a igreja de Éfeso. Então nós lemos, escrito a igreja de Éfeso, mas em Apocalipse 6, você lê, está escrito, ao anjo que está na igreja de Éfeso. Então o anjo quer dizer mensageiro. Quando você olha um mensageiro na Bíblia, você lembra de Gabriel falando com Daniel, você lembra de Gabriel falando com Maria, falando com José em sonhos. Então este Gabriel, ele é um mensageiro do céu, enviado da parte do Senhor a falar com as pessoas. Mas no caso desses anjos, dentro das 7 igrejas, são mensageiros, e então estes são homens. Como nós falamos, nos cultos passados, Deus escolheu o homem
para anunciar o Evangelho. Então, dentro destas eras, dentro destas fases ou tempos da igreja, Deus tinha um anjo para cada igreja. Agora, este anjo é simplesmente o que está relatado no versículo 20 do Apocalipse, capítulo 1, quando nós vemos na destra, no poder do Filho do Homem, do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, nós vemos em sua destra 7 castiçais de ouro e 7 estrelas. Então, a explicação dentro da própria Bíblia, no versículo 20. As 7 estrelas são 7 anjos, ou seja, 7 mensageiros das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, estas igrejas, cada uma sintonizada para um tempo, sabendo que esta hora que nós estamos vivendo a última etapa, ou seja, a última igreja, a última era, que é a era de Laodiceia. O que quer dizer Laodiceia? Laodiceia, você volta na história, vai ler como era a região e a igreja lá. Ela era rica, era uma cidade onde ela estava, de negócios, e era uma igreja muito rica. Você olha para o nosso tempo, nossos dias hoje, você verá o retrato da igreja sendo a mesma coisa, sendo riquíssima, quer dizer direito dos povos, e nós vemos que tem tantos direitos, e direitos e direito, até direito de ser direito, né? Como eu vi grandes pessoas aí do mundo dizer que são tantos direitos e não tem fundamentos. Você nem sabe para que servem esses direitos, mas para tudo tem direito. E a gente sabe que isso é simplesmente para uma corrupção. Então há tantos direitos, então são direitos dos povos. Que hora nós estamos vivendo? Não é isso que nós vamos falar, só para nós estarmos despertados dentro disto. Voltando para Apocalipse 5, vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Depois encontramos João chorando, porque ninguém era digno de abrir aquele livro, nem desatar os seus selos. Então João estava chorando, mas foi orientado a João que ele não chorasse, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, havia vencido para abrir o livro e desatar os seus selos. Quem é o leão de Judá? A raiz de Davi? Jesus Cristo. Ele havia sido sacrificado, morto, então ele havia vencido a morte, o inferno, e ele era digno de abrir o livro. E olhei, e eis que estava, o versículo 6, tinha um trono, João viu um trono, João viu animais, e João viu anciãos, João viu que o cordeiro tinha 7 chifres e tinha 7 olhos. Agora, o final do versículo explica que os 7 chifres, 7 olhos, são 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Então, o que quer dizer os 7 chifres na cabeça do cordeiro? Este 7 chifres não é nada menos do que Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as 7 eras da igreja. Estes 7 Espíritos que são os 7 olhos, que é aqueles mesmos anjos ali, que lemos em Apocalipse, está sendo denotado aqui, mostrando eles são os mesmos. 7 Espíritos são 7 anjos, que são os 7 olhos de Deus, descorridos sobre toda a terra. Então disso trata-se o plano de redenção de Deus para com os gentios, e temos dentro de Apocalipse, então, o relato de como acontece a salvação
de Deus para com gentios. A salvação está nos mensageiros? Não. A salvação está no Senhor Jesus. Mas os mensageiros, quem são eles? Eles são 7 olhos que estavam neste cordeiro, para assim notificar a igreja do cordeiro, que é cada era, cada um de nós, cada filho de Deus, cada filha. Então nós devemos ser preparados pela mensagem destes anjos. É nisto que forma a noiva do Senhor Jesus, desde a primeira era, que era Éfeso, com o anjo mensageiro, que era Paulo, até chegar ao nosso dia, que é a era de Laodiceia, e o mensageiro é William Branham. Aí no meio, né, esses dois, o primeiro e o último, Paulo e William Branham, sendo profetas, e mais no meio 5 mensageiros enviados da parte de Deus. Agora, estas coisas têm que ser ensinadas. Ao ser ensinadas, precisa de fé, porque não se ouve estas coisas no mundo religioso, porque eles trazem em si os seus pensamentos próprios sobre a palavra de Deus. É a mesma que nós lemos, ele lê, mas Deus esclarece, e Deus esclarece mediante a nossa fé. Então João foi exilado, ele foi levado para a ilha de Patmos, e ele teve toda esta amostra da parte de Deus. E essa amostra dos 7 anjos, eles são estes personagens dos 7 selos. 7 selos falando daquele livro selado de Apocalipse 5, versículo 1. Um livro selado. Quando o livro selado ele é aberto, ele mostra-se, revela-se todo o programa de Deus, ele revela Deus, trazendo a sua salvação, e a partir de então, a Bíblia diz que Deus veio para os seus. Os seus são os judeus. E os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, foram-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós vemos, Deus trabalhou após o dilúvio, ele trabalhou com os judeus, ele trouxe a lei, ele trouxe os profetas, e Deus seria injusto de trabalhar com Israel por meio de profetas, e aqui no meio dos gentios Deus trabalhar por meio de uma igreja. Eu estava ouvindo um pregador, eu achei bonito a expressão dele. Ele disse: se Deus precisasse de um sistema religioso, Ele não nos teria enviado o Senhor Jesus Cristo. Ele põe uma igreja e diria: vocês seguem essa igreja e a salvação está por ela. Mas não, Deus se fez carne e Ele mostrou-se Ele próprio, que Ele é o Salvador. E é dele que nós precisamos. Não podemos nos tornar uma denominação, um sistema humano, onde criamos pensamentos, credos e doutrinas para assim dirigir os homens e levá-los a crer que devemos caminhar somente por aquela igreja. E é justamente igrejas que têm separado os homens. São nomes. O Senhor Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai e não aceitais. Muitos virão em seus próprios nomes e assim aceitarão. E é justamente isto. É justamente dentro disto que Satanás esconde a verdade das pessoas, porque lhe é pregado o Evangelho, é proclamado de uma maneira ou de outra, muitas vezes com engano, na maioria das vezes. Como é que podemos distinguir isso? É somente
olhando para a palavra de Deus e Deus esclarecendo em nossos corações. Você pode pensar e dizer: pregador, você quer dizer que só você está com a verdade? Eu não estou dizendo isso. A verdade é a palavra de Deus. E a maneira de Deus revelar é por meio da sua palavra e por meio de seu profeta. Quando somos levados a não crer assim, então nós temos uma fé não perfeita, porque faltará o esclarecimento de Deus. O sistema de Deus, então, nós temos de acordo com a sua palavra. Deus veio declarando isso desde o princípio, Ele veio mostrando por meio da sua palavra qual seria a sua aliança para com o povo. Quando Deus destruiu o mundo com as águas do dilúvio, quando as águas baixaram, a arca de Noé pousou no chão, e Deus falou com Noé e traçou nos céus um arco celeste, um arco-íris, um arco celeste, e disse para Noé que todas as vezes que nós olhamos para aquele arco, nós saberemos que o mundo não será mais destruído com água. Era a aliança de Deus com Noé. O que está falando aquele arco? Está falando de uma aliança. Deus fez uma aliança ali, mostrando a Noé. Aquela aliança estava sendo mostrada a dias futuros. Quantas cores há naquele arco celeste? São 7 cores. Então nós vemos 7 cores no arco-íris falando de uma aliança, porque nós temos, você olha, você vê meia aliança, e a outra meia aliança Ele fez lá do outro lado. Ele fez aliança com os judeus e agora Ele vem aqui com os gentios. Então naquela aliança, 7 cores, está falando aqui para nós da aliança de nosso Senhor Jesus, que veio através das suas 7 eras, manifestou 7 mensageiros, 7 cores, para assim completar a aliança de Deus. E a aliança de Deus verdadeira, ela está em Jesus Cristo. Então agora Deus abarca o mundo todo com essa aliança e vai selar um povo. Deus vai tomar um povo desta terra. Então o irmão Brana ensinou para nós deixa eu ler aqui no primeiro selo, parágrafo 50, o profeta diz assim: então o livro é uma revelação. Uma revelação é alguma coisa que lhe é dado a conhecer em relação a algo. Algo lhe tem sido revelado. E agora observe, para que então você não esqueça. Isso está cerrado até o último tempo. Vê? Todo o mistério está cerrado até o último tempo. Nós encontramos isto aqui na Escritura. O livro fechado, cerrado até o último tempo. Agora, na abertura desse livro, ele é uma revelação. Como é que Deus ensina as pessoas? Então nós vamos repetir as Escrituras. O Senhor Jesus disse. O que é que Ele disse? Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque quem te revelou isto não foi carne e sangue. Quem lhe mostrou? Quem disse isso para você? Dentro da resposta da pergunta que o Senhor Jesus havia feito aos discípulos, aos apóstolos ali, então Pedro respondeu. E a resposta dele estava certa. O Senhor Jesus disse: quem te mostrou, quem te revelou isso? Foi o Pai que está no céu. Mateus 11 ou 17, Mateus 11, 25, por ali. O Senhor Jesus disse: graças te dou ao Pai, porque escondeste estas coisas dos grandes e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então Deus revela. E qual a maneira de Deus revelar? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas.
Então esta é a maneira de Deus revelar. Deus falou com Israel por meio de seus profetas, e eles criam em Deus. Então a maneira que Deus enviou para 7 eras, Ele enviou 7 mensageiros. É a maneira de Deus. Deus escolheu tomar o homem. E depois que Deus traz o mensageiro, Deus tem um quíntuplo em Efésios 4, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Estes ministérios é para o aperfeiçoamento da igreja, mas esses ministérios, eles têm que estar totalmente fiel à palavra de Deus e fiel à mensagem que Deus anunciou através de seus mensageiros. Se hoje nós não temos a fidelidade dentro da voz do 7º anjo e não anunciamos o que o 7º anjo anunciou, isso faz dos pregadores homens de negócios, homens que estão trazendo engano sobre a igreja, porque não permanecendo, não sendo fiel ao que Deus disse, então nós não estamos colaborando com o reino dos céus. Então estamos sendo usados pelo inimigo. Então vemos, os selos são abertos, são revelados, são dados a conhecer. Seria revelado hoje na voz do 7º anjo. Mas quando é que começou este 7 mensageiro? Quem são eles? Eles são os personagens destes 7 selos, deste livro selado com 7 selos. Então, quando são abertos os selos e é manifestado, ou manifesto a graça de Deus por meio de seus mensageiros, disse o profeta de Deus. Isso começou na primeira era. A primeira era foi Éfeso, então o primeiro anjo foi Paulo. E Deus em cada era tem um grupo. Um grupo é alcançado, um grupo crê, um grupo é selado. Mas depois a coisa sofre um distúrbio, caminham-se para o lado errado, e as igrejas também tornam-se uma denominação. O irmão Brana disse, depois que uma igreja denomina, Deus não trata mais com ela. Deus não é injusto. Deus enviou a salvação a cada um, para todas as pessoas. Nós não servimos a Deus com a intenção de sermos salvos. Nós servimos a Deus porque cremos que já fomos salvos. Quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos para a redenção, vendo Deus numa forma humana, morrendo por mim e por você, e Ele clamou, tudo está consumado. Então tudo aquilo que nós precisamos para vencer o mundo, a carne, vencer as doenças, vencer todo o mal, foi colocado sobre Ele, Ele venceu. Então Ele disse, está consumado. Então quando nós lemos a palavra de Deus, Ele declara que Ele é o nosso Salvador. Ele não será. Não precisamos esperar lá no trono branco Ele nos dar uma oportunidade. A oportunidade que Ele nos dá enquanto caminhamos nesta terra. Então nós nos encontramos diante de Deus com livre-arbítrio, com direito de escolher. Ao ouvir a palavra de Deus, seguir a Deus ou rejeitar a Deus. Quando rejeitamos, então nós vamos encontrá-lo lá diante do trono branco. Mas se nós podemos decidir nesta noite, neste dia, nesta hora, neste momento, eu quero esse Deus, o qual é o autor da vida, é o autor da salvação. Ele veio tomar dentre os gentios um povo para o seu nome, eu quero fazer parte desse povo, então eu vou crer, eu creio, e eu tomo Deus em sua palavra, e assim Deus esclarecerá o nosso coração. E assim então, cada dia nós vamos
lutando contra o mundo, contra a carne, contra o pecado, porque nós tivemos a declaração de nosso Deus que nós pertencemos ao reino dele. O reino dele não é deste mundo. Até que ele tome a sua igreja e faça-o limpa neste mundo, então retornaremos aqui, não haverá mais pecado. Voltando aqui, só haverá paz, então nós viveremos em santidade junto com nosso Deus. Claro, primeiramente no reino milenial, depois do reino milenial, numa guerra espiritual ainda, onde Satanás e seus anjos são soltos, e Deus, o Senhor Jesus, os vencerá e os lançará no lago de fogo. E após isso, então, vem o julgamento no trono branco, onde todos receberão o justo juízo da parte de nosso Deus, que é o grande juiz. Mas a noiva, que faz parte destas 7 eras, que tomou conhecimento da mensagem destes 7 personagens, ouviram, guardaram de bom grado, foram selados com o Espírito Santo, eles serão ressurretos. Quando isso acontecer, se nós estivermos vivos aqui, nós seremos transformados. E se eu estiver morto? Se você estiver morto, o que vai acontecer? Vamos ressuscitar juntamente com eles. Isso é a promessa da palavra de Deus. E então nós subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Mas temos que estar envolvidos dentro desta graça, porque tudo que Deus fez é gratuito. Então a salvação ela é de graça. Ele já morreu e Ele já me salvou. Então eu dedico a Ele a minha vida por esta razão, porque eu pertenço a Ele. O apóstolo Paulo disse que nós somos escravos de quem nós servimos. Então, se nós servimos ao pecado e vivemos em pecado, isso quer dizer que nós somos escravos de Satanás. Mas libertos de Satanás, como aquela mulher foi pega em adultério, chegando diante do Senhor Jesus, ele disse: vocês podem atirar a pedra sobre ela se vocês não tiverem pecado. O que não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. E todos saíram, largaram suas pedras e foram embora. Quando o Senhor Jesus olhou para ela, disse: cadê os seus acusadores? Eles não te acusaram? Eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Então, a partir deste momento, encontramos com o Senhor, libertos do pecado, libertos mesmo. Não peques mais. E assim, então, vamos dedicar a Ele, porque Ele já perdoou os nossos pecados. Então, é sentir este perdão, abraçar esta salvação e sermos, então, servos do reino dos céus. Crendo em todo o Evangelho, crendo no plano de redenção, Deus enviando os 7 mensageiros, 7 personagens, e anunciando o Evangelho de salvação através destes 7 selos, destes 7 anjos, destes 7 mensageiros. Não era a mensagem de homens, era Deus falando através dos homens. E Deus ainda continua falando através dos homens. Talvez outra hora nós podemos fazer outra aplicação, né, de um outro ângulo, falando destes personagens. Mas hoje só um pouquinho assim, para que a gente possa perceber. É um assunto desconhecido, não é um assunto comentado. E não espere, se você está me ouvindo e você pertence a alguma igreja, não espere que você vai ouvir isso lá. Você não poderá ouvir isso lá, porque eles não creem na mensagem que há 7 anjos e há um profeta. Isso não é dado a eles. E muitos que conhecem jogam fora e dizem que é de Satanás. E mais uma vez eu lhe advirto, não diga, quando você ouvir alguma coisa, não diga que é de Satanás, se você não sabe o fundamento daquilo.
Precisamos da graça de Deus. Não sair quebrando tudo, pensar que tudo está errado. Tudo você tem que ver, ter um bom senso, tem que ser sensato nas coisas. Mas o que é errado é errado. Há um sistema religioso e esse sistema ele é um erro mediante a palavra de Deus. Mas o homem tem o seu direito de escolher. Mas você tem um Deus que fala com você por meio da palavra. E então, através deste programa divino, através dos 7 anjos, 7 mensageiros, Deus já termina o seu ciclo de trabalho com os gentios. Dentro em breve haverá um arrebatamento. Deus estará tratando com os judeus novamente por 3 anos e meio. Depois desses 3 anos e meio encerra-se o trabalho de Deus na terra. Sabemos que esta terra então vai pegar fogo. Algo deve acontecer. Todos o restante que ficarem morrerão, mas os justos andarão sobre esta terra, disse o profeta Malaquias, né? E os justos caminharão sobre a cinza dos ímpios. Isto quer dizer no reino milenial, onde não haverá mais pecado dentro deste reino milenial. É Cristo e os seus para 1000 anos de paz. E que assim a graça de Deus nos fortaleça e que possamos ter um bom encontro com o Senhor e permanecer nele, com Ele, até o arrebatamento e por toda a eternidade. Deus te abençoe. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, nós rendemos graças ao Senhor pelo seu plano de redenção, por tuas maravilhas, a sua graça a nosso favor. Tudo o Senhor fizeste, Pai. A única coisa que o Senhor deseja é que nós entregamos a Ti o nosso coração, para que assim o Senhor possa nos limpar, santificar, encher com Teu Espírito Santo e habitar em nós, para que assim então o Senhor possa nos transportar para o Seu reino celestial. Nós desejamos isto, Pai, estamos esperando por esta hora, aguardando no Senhor, buscando a Sua presença, desejando ser fiel e lutando para ser fiel, Pai. A Sua palavra diz: se nós formos infiéis, o Senhor permanece fiel. Quando somos infiéis, nós estamos em queda, estamos em pecado. Então assim, quando pecamos, falhamos, a Sua palavra nos diz que temos um advogado, que é o Senhor Jesus, e que o Seu sangue nos limpa de todo o pecado. Que então, Pai, o Senhor venha nos sustentar, colocar dentro de nós uma fidelidade verdadeira para com o Senhor. Aquela fidelidade que nos faz termos comunhão com o Senhor acima de todas as coisas. Em primeiro lugar da nossa vida, tudo é o Senhor primeiro. Abençoa o Teu povo, Pai, a Tua igreja, os Teus ministros, os Teus santos, aqueles chamados fora, comprados, lavados e redimidos pelo Teu sangue precioso. Aceita a nossa gratidão por tudo, Pai. Leva-nos para casa descansados na Sua presença. Não deixe a nossa mente se embaraçar nem duvidar, mas que possamos caminhar, Pai, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador de nossa fé. Muito obrigado por cada irmão que vieste aqui nesta noite, Pai.
A tua palavra diz que os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. E cada um está aqui, cada um que está ouvindo, então, com esta ordem divina do Senhor, nós te agradecemos por isso. Dá-nos uma boa noite, um bom amanhecer, que amanhã, com a oportunidade de vida outra vez e a sua graça, possamos estar te buscando de todo o nosso coração. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos.